Olha, quando a gente fala em liderança, o que é que vem na cabeça? Um cargo importante, sabe? Uma posição de poder. Pois é, hoje a gente vai meio que desmontar essa ideia. Vamos explorar a liderança de um jeito diferente, como uma jornada pessoal. Sabe, um conjunto de 7 habilidades super práticas que qualquer pessoa pode desenvolver para literalmente pilotar a própria vida. E isso não importa a idade. E essa pergunta, ela muda tudo. Porque, olha só, a liderança de verdade, ela não começa numa sala de diretoria, não. Ela começa dentro da gente. Começa com aquela decisão de, primeiro, entender quem a gente é. Depois, de assumir a responsa pelas nossas ações e, claro, aprender a construir coisas incríveis junto com os outros. É uma jornada que, no fundo, começa com autoconhecimento. Então, o nosso roteiro de hoje está bem claro, olha só. A gente começa com a base de tudo, que é a maestria pessoal. Depois, a gente parte para a liderança coletiva, que é sobre como nos conectamos. E para fechar, vamos falar do princípio da renovação, que é o que mantém tudo isso girando. E no final, a gente vai juntar todas as peças e ver por que isso tudo é tão transformador. Beleza, então? Vamos mergulhar na primeira parte. Os 3 primeiros hábitos são o que a gente chama de vitória particular. Pensa assim, ó, é como construir os alicerces de um prédio. Antes de subir qualquer parede, a base tem que ser tipo absurdamente sólida. É uma promessa que a gente faz pra gente mesmo, sabe? E o alicerce desse alicerce é a tal da proatividade. E ser proativo, gente, é bem mais do que só ter iniciativa. É sacar que entre aquilo que acontece com a gente e a nossa resposta, existe um espaço. E é nesse espacinho que está a nossa liberdade, o nosso poder de escolher. É a grande virada de chave, deixar de ser passageiro dos acontecimentos para se tornar o piloto da própria vida. E olha, uma ferramenta visual que ajuda demais nisso é o círculo de controle. A ideia é super simples. A nossa energia é limitada, certo? Então, onde a gente vai investir essa energia? Em coisas que a gente não controla de jeito nenhum, tipo a opinião dos outros, ou naquilo que está nas nossas mãos, como as nossas reações, o nosso esforço? O Lucas, por exemplo, ele vivia explodindo com provocações, mas quando a ficha caiu que ele só podia controlar a si mesmo e não os outros, ele mudou o foco. E o resultado? Ele mesmo conta que a vida ficou muito mais leve. E proatividade também tem tudo a ver com escolher a coragem. A história da Cauane é simplesmente fantástica. Ela tinha um pavor gigantesco de toboágua. Sabe aquele medo que paralisa? Era esse. Mas um dia, ela resolveu usar aquele espacinho entre o medo e a ação. Ela escolheu ser corajosa. E o que ela descobriu não foi só a alegria de descer no brinquedo, mas o poder imenso que existe numa única decisão proativa. Certo. Então, uma vez que a gente assume o controle, a próxima pergunta é, tá, mas para onde a gente está indo? É aí que entra o segundo hábito. É sobre criar uma visão bem clara do nosso destino. Porque, vamos combinar, de que adianta estar no controle do barco se a gente não tem a menor ideia para qual porto está navegando, né? E essa imagem aqui ilustra essa ideia perfeitamente. Começar com objetivo em mente é exatamente isso, criar o nosso próprio mapa. Daí, cada decisão, cada pequena ação vira um passo consciente na direção que a gente escolheu, em vez de ser só um desvio aleatório. É a grande diferença entre construir algo de propósito e simplesmente deixar a vida acontecer. E olha, não precisa ser um plano mirabolante não. Pega o caso da Alice. Com só 9 anos de idade, a missão pessoal dela era simples, mas super poderosa: aumentar o volume da voz. Ela tinha um objetivo claríssimo, e com esse mapa na mão, ela praticou, se esforçou, e o resultado foi tão incrível que ela conseguiu falar num evento sem precisar de microfone. Isso, gente, é o poder de saber exatamente aonde se quer chegar. Ok, então já somos proativos, já temos nosso mapa. O que está faltando? Ação. O terceiro hábito é sobre colocar a mão na massa, é sobre execução e disciplina. É a hora de fazer acontecer. É aquela capacidade de, no meio da correria do dia a dia, focar naquilo que realmente vai nos levar na direção do nosso objetivo. E a analogia das pedras grandes é simplesmente genial para explicar isso. Imagina a cena. Você tem um pote e precisa colocar pedras grandes e um monte de areia dentro dele. Se você colocar a areia primeiro, adivinha, as pedras grandes não vão caber. Mas, se você colocar as pedras grandes, que são as suas prioridades, primeiro, a areia se encaixa direitinho nos espaços que sobram. A moral da história é, coloque as coisas mais importantes primeiro, não as mais urgentes. Bom, com essa base pessoal bem construída, a gente meio que sai da vitória particular e entra na vitória pública. Agora, a gente vai ver os hábitos que cuidam das nossas interações, que nos ensinam a construir pontes e a colaborar de um jeito legal e eficaz com as outras pessoas.
E o ponto de partida para qualquer colaboração dar certo é a mentalidade. Pensar ganha-ganha é acreditar que a vida não é uma competição, sabe? O sucesso de uma pessoa não significa o fracasso de outra. É ir atrás de soluções que sejam boas para todo mundo. É uma mentalidade de abundância, onde tem espaço e sucesso para todo mundo brilhar. Olha o exemplo do Davi, com só 9 aninhos. Ele é um caso perfeito disso. Ele olhou para o lixo orgânico da escola e não viu um problema, viu uma oportunidade. Ele propôs um projeto de compostagem. E o resultado? Os alunos ganham aprendizado, a escola ganha adubo para a horta e o meio ambiente ganha menos lixo. É um ganha-ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Isso é a mentalidade ganha-ganha em pura. Agora, esse aqui talvez seja o hábito mais difícil, mas também um dos mais poderosos nas relações humanas. A nossa tendência natural, a nossa mania, é querer ser entendido primeiro. A gente quer logo dar o nosso conselho, a nossa opinião, e esse hábito convida a gente a fazer exatamente o contrário. A calar nossa voz interna e, de verdade, tentar enxergar o mundo pelos olhos da outra pessoa. O nome disso é escuta empática. Presta atenção, não é ouvir já pensando no que vai responder, é ouvir para de fato compreender. Tem uma prática antiga que ilustra isso muito bem, que é a do bastão da fala. A regra é simples, só quem está com o bastão na mão pode falar. E todo o resto do grupo? Ouve. Ouve com total respeito, com atenção plena. É um exercício incrível de valorização do que o outro tem a dizer. E aí, quando as pessoas confiam umas nas outras, quando elas se sentem compreendidas, bom, aí o palco está montado para a mágica acontecer. E essa mágica se chama sinergia. Sinergia é o que rola quando as diferenças não são vistas como um problema, mas como uma força. É a colaboração criativa no seu nível mais alto. É que a matemática da sinergia é diferente. Nela, 1 mais 1 pode dar 3, 10, até 100. É aquela famosa ideia de que o todo é muito maior que a soma das partes. E a natureza é craque em mostrar isso. Pensa naqueles gansos voando em formação de V. Voando juntos daquele jeito, eles conseguem ir 70% mais longe do que se fossem sozinhos. Isso é sinergia pura. É o que acontece quando o trabalho em equipe funciona de verdade. E chegamos ao 7º e último hábito, que é aquele que amarra todos os outros. Pensa num lenhador que está lá, trabalhando sem parar, suando e reclamando que não está conseguindo cortar tantas árvores como antes. Aí alguém chega e sugere: "Ei, por que você não para um pouco para afiar o serrote?" E ele responde: "Não tenho tempo para isso." Pois é, esse hábito é exatamente sobre isso, sobre a importância de afiar o serrote. E essa renovação precisa acontecer de forma equilibrada em 4 áreas-chave da nossa vida. Tem que cuidar do corpo, com exercício, boa alimentação, cuidar da mente, lendo, aprendendo coisas novas, do coração, nutrindo nossos relacionamentos, e também do espírito, se conectando com nossos valores, com nosso propósito. O lance é que, se a gente negligencia uma dessas áreas, pode ter certeza que afeta todas as outras. E essa imagem aqui é um ótimo exemplo de uma dessas dimensões. Renovar a mente. Gente, isso não é luxo, é necessidade. Ler um livro, aprender uma habilidade nova, é isso que mantém a gente afiado, relevante e, o mais importante, crescendo sempre. Então, tá. Depois de percorrer essa jornada toda, a grande pergunta que fica é: por que tudo isso importa, afinal? E importa porque essas habilidades, essas competências socioemocionais são as ferramentas que permitem que a gente construa uma vida com propósito, com significado e não só ficar reagindo ao que acontece. O ponto central é o seguinte: dominar essas habilidades significa ser capaz de entender os próprios sentimentos, de construir relações positivas e fortes, de ter autoconfiança para tomar decisões e, talvez o mais importante, de ter resiliência para lidar com os altos e baixos da vida. É isso que transforma uma pessoa em protagonista da própria história. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Essa jornada de autoliderança, ela não começa com uma mudança gigante, radical. Não. Ela começa com um primeiro passo. Então, qual pequena atitude, algo que está totalmente dentro do seu círculo de controle, pode ser o comecinho dessa jornada hoje mesmo? A escolha, como a gente viu lá no início, é sempre nossa.